O corregedor da Polícia Civil de São Paulo é demitido depois de uma denúncia de corrupção. Segundo o Ministério Público, policiais recebiam propina mensal para barrar investigações envolvendo colegas. Incêndio destrói o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. E bombeiro morre ao tentar apagar as chamas. Funcionário do SBT assassinado durante um assalto na capital paulista. Vai ser muito difícil porque a gente era uma família feliz, sabe? Estudante de 21 anos é encontrada morta no interior do Rio Grande do Sul. No dia da posse do novo ministro da Fazenda, o dólar volta a fechar acima dos R$4. Joseph Blatter e Michel Platini são banidos do futebol por 8 anos. O jogador Elano é preso na Índia, acusado de agressão depois de uma partida. Apresentador do Miss Universo anuncia a vencedora errada e causa constrangimento. O verão chega com tudo e a estação pode ser 4 graus mais quente. E no inverno nova-iorquino, turistas se aglomeram para ver as famosas vitrines de Natal. Assim como o carnaval no Brasil, as vitrines de Natal de Nova York também são uma atração turística nesta época do ano. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um incêndio de grandes proporções atingiu o Museu da Língua Portuguesa no bairro da Luz, na região central de São Paulo. A repórter Karina Pachega tem as últimas informações ao vivo. Boa noite, Karina. Nós já sabemos que um bombeiro morreu ao tentar apagar as chamas. Há notícias de feridos, Karina? Boa noite, Raquel. Boa noite, Nascimento. O funcionário do museu é a única vítima. O Ministério Público do Estado de São Paulo investiga um esquema de corrupção que envolve policiais da Corregedoria, que são os responsáveis por investigar a conduta dos colegas. Os agentes são acusados de receber R$50 mil por mês para fazer vista grossa a casos de corrupção de policiais. 2 policiais militares morreram e um ficou ferido num tiroteio após uma briga numa boate em São Paulo. Um funcionário do SBT foi assassinado durante um assalto na capital paulista. Ele estava reunido com a família na casa de parentes quando criminosos armados invadiram o local e fizeram todos reféns. A polícia do Rio Grande do Sul investiga a morte de um estudante de 21 anos. Doris Terra Silva era filha de um ex-prefeito da cidade de São Francisco de Paula, no interior do estado. E no Recife, um jovem foi morto a tiros por um policial militar que confundiu o celular dele com uma arma. A falta de repasses do governo do Rio deixou ainda mais delicada a situação dos hospitais no estado. Sem recursos para trabalhar com os salários atrasados, médicos chegaram a ir à delegacia de polícia para reclamar. A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro disse que tem reunido esforços para manter as unidades de atendimento funcionando e que busca alternativas para cumprir as suas responsabilidades financeiras. O Ministério da Saúde afirmou que não há atrasos nos repasses para os serviços de saúde no Rio de Janeiro. A presidente Dilma Rousseff participou hoje da reunião de cúpula do Mercosul, que aconteceu no Paraguai. A reportagem é da enviada especial à Assunção, Patrícia Vasconcelos. E o novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, defendeu uma reforma da Previdência Social e não descartou a adoção de uma idade mínima para a aposentadoria. Então vamos agora a Brasília com a repórter Lívia Monteiro, que acompanhou a posse do ministro. Boa noite, Lívia. Já foi anunciada alguma medida de curto prazo para ajustar as nossas contas públicas? Boa noite, Raquel. O ministro Nelson Barbosa foi breve. Daqui a pouco, Blatter e Platini são banidos do futebol por 8 anos. O verão promete ser 4 graus mais quente do que a média. O jogador Elano é detido na Índia depois de conquista do título. E o apresentador erra bem na hora de anunciar a vencedora do concurso Miss Universo. Você vai ver já já. A chegada do verão combinado ao fenômeno El Niño promete muito calor no Brasil. Pois é, os meteorologistas esperam temperaturas até 4 graus acima da média. Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a quase 43 graus.
O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, afirmou hoje que vai pedir ao Supremo Tribunal Federal esclarecimentos sobre a decisão do Supremo quanto ao respeito do rito de impeachment. Vamos a Brasília ao vivo falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Quais são os bastidores dessa decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de pedir esclarecimentos ao Supremo a respeito do rito do impeachment? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Raquel, o pano de fundo dessa estratégia é tentar ganhar tempo. Obrigado, boa noite. Uma pessoa morreu e 37 ficaram feridas num atropelamento em Las Vegas, nos Estados Unidos. O Roberto Cabrini entrevistou a apresentadora Eliana no programa Conexão Repórter. Ela falou como faz para manter a forma, a relação com o filho e também como será o dia de Natal na casa dela. Uma gafe deu o que falar ontem na final do concurso de Miss Universo em Las Vegas, nos Estados Unidos. Você vai ver em instantes, jogador Elano é preso na Índia após conquistar título nacional. Joseph Blatter diz que vai recorrer da decisão do Conselho de Ética da FIFA. As últimas informações sobre o incêndio que atingiu o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. A beleza das vitrines de Natal em Nova York, que encantam turistas de todo o mundo. A gente volta já já. O Comitê de Ética da FIFA baniu do futebol por 8 anos o presidente Joseph Blatter e o presidente da Federação Europeia, Michel Platini. Bruno Vicari, boa noite. Bruno, qual foi o motivo dessa decisão? Boa noite, Raquel. Olha, a punição aconteceu porque o Blatter pagou 8 milhões de reais ao Platini por uma consultoria que o ex-craque francês prestou à FIFA. E nós voltamos agora a falar do incêndio que atingiu o Museu da Língua Portuguesa no prédio da Estação da Luz, em São Paulo. A repórter Karina Pachega está no local. Karina, quais são as últimas informações? Nascimento, o trabalho de rescaldo deve... Obrigada, Karina. E nesta época do ano, a cidade de Nova York fica ainda mais iluminada e decorada para recepcionar os milhões de turistas que passam por lá. É o brilho das vitrines de Natal, um show à parte que encanta os visitantes, como mostra a correspondente Yula Rocha. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.